Isso aí, pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, dessa vez tratando sobre acentuação. Ah, Tiago, acentuação, mas entenda, acentuação é um conteúdo muito fácil. Tiago, mas não é ortografia isso? Continuação de ortografia. Só que diferente daquela parte inicial de ortografia, que é infinita, né? Ali não termina nunca. A acentuação eu tenho início e tenho fim. Eu sei onde eu inicio, eu sei onde termino a acentuação. Então, é isto. Vamos trabalhar a acentuação? Assunto maravilhoso, olha. Eu sei que vocês estão aí vibrando do outro lado, você que está aqui também está vibrando, pulando, querendo assistir a aula de acentuação. É muito bonito. Olha, entenda, bonito e fácil. Bonito e fácil. Então, vamos começar? Vamos lá? Olha, língua portuguesa com Tiago Xavier. Vamos lá. Acentuação. Primeiro ponto de acentuação. Palavras monossílabas tônicas. Entenda. Tiago, o que são palavras monossílabas? Palavras monossílabas são aquelas que possuem apenas uma sílaba, obviamente. E tônicas? Bom, segundo a gramática, a palavra monossílaba tônica é aquela que traz maior intensidade de pronúncia na frase em que ela está sendo aplicada. Mas olha, entenda, perceber isso é muito difícil, né? É quase impossível. Então o que eu prefiro dizer? Eu prefiro dizer que a palavra monossílaba tônica é aquela palavra com uma sílaba que, sendo retirada da frase em que está sendo aplicada, ela ainda mantém um significado próprio. Isto é, está lá a palavra monossílaba na frase. Retirei. Se eu deixá-la sozinha aqui, ó, na minha mão, ela ainda possui significado, certo? Uma palavra que possui significado, não é? Mesmo fora da frase. Então entenda. A palavra pá, você sabe o que significa pá? Sabe. Pá é um instrumento utilizado para que eu possa recolher terra, cimento, mexer o cimento. Bom, você sabe o que significa pá. Eu não preciso de uma frase para que você entenda o que significa a palavra pá. Traz. Você sabe o que significa. O caderno estava por trás da mesa. Trás tem significado próprio. Fé tem significado próprio. Três tem significado próprio. Pó tem significado próprio. Nós também. Tiago, tudo bem. E quando é que a gente tem que acentuar palavras monossílabas tônicas? A gente deve acentuar palavra monossílaba tônica quando ela terminar em A, E e O. Seguida ou não de S. Monossílabas tônicas são acentuadas quando terminam em A, E, O, seguidas ou não de S. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o primeiro ponto a respeito de acentuação. Simples assim, palavras monossílabas tônicas devem ser acentuadas quando terminam em A, E, O, seguidas ou não de S. E detalhe, o S não precisa ser o S que marca o plural da palavra. Porque, por exemplo, a palavra paz, se eu coloco um S aqui, paz. Ela passa a estar no plural, o S vai ser uma marca de plural. Mas esse S, por exemplo, da palavra traz, não é um S que está marcando o plural da palavra. Afinal de contas, esse traz aqui, olha, é um advérbio de lugar. E advérbio não tem plural, não tem singular, né? Esse S faz parte da palavra, não é a marca de plural. Então, independente se o S é uma marca de plural ou não, a regra é: palavras monossílabas tônicas devem ser acentuadas quando terminarem, não é quando terminarem em A, E e O, seguidas ou não de S. Palavras oxítonas. Bom, Tiago, o que é a sílaba tônica mesmo? Sílaba tônica é a mais forte, aquela que tem a maior intensidade de pronúncia. E a sílaba átona é a mais fraca. Tudo bem? Sílaba tônica é a mais forte, sílaba átona é a sílaba mais fraca. Tudo bem? Você entendeu isso? Então, o que eu tenho que fazer quando eu percebo uma sílaba tônica? Acentuar? Não, nem sempre. Aí eu tenho que ir pela regra. Quando é que eu devo acentuar uma palavra oxítona? E antes disso, o que é uma palavra oxítona? Palavra oxítona é aquela que traz a sílaba tônica
na última posição, isto é, na última sílaba da palavra, você vai perceber a tonicidade maior. E quando é que eu tenho que acentuar uma palavra oxítona? Eu tenho que acentuar uma palavra oxítona quando ela termina em A, E, O, E, M, I, E, N, S. A, E, O, E, M de Maria, I, E, N, S. Vamos ver? Olha só. Araçá, Marajá, café, acarajé, trenó, cipó, certo? Então, eu tenho aqui palavras que são oxítonas, sílaba tônica é a mais forte, é a última, a sílaba tônica é a última, né? A sílaba tônica mais forte, não. A sílaba mais forte é a última, ou a sílaba tônica é a última, né? E termina em A, E e O. Então, eu tenho que acentuar. Detalhe, seguidas ou não de S. Seguidas ou não de S. Olha aqui a regra. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, seguidas ou não de S. O cuidado que você tem que ter é o seguinte. A palavra até e a palavra três, por exemplo, até e três, são palavras bem curtinhas, né? Até tem 3 letras, 3, 4 letras. Apesar de a palavra até trazer 3 letras e a palavra 3, 4, até tem maior número de sílabas que a palavra 3. 3 é uma palavra monossílaba. 3 é a palavra monossílaba. Até são 2 sílabas. Por quê? Porque eu tenho 2 vogais. Até. Vogal A, vogal E. Então, eu conto o número de sílabas pelo número de vogais que eu percebo, né? Então, eu tenho 2 sílabas. E a palavra apé, a sílaba tônica é a última. Então, a palavra oxítona terminada em E. E 3, palavra monossílaba terminada em E. Tudo bem? Entenderam isso? Então, tem que ter cuidado. Porque eu já vi muita questão dizendo assim, a palavra até e a palavra 3 são palavras que apresentam a mesma regra em termos de acentuação, a mesma justificativa para acentuação. Não, não é a mesma justificativa, até porque até é oxítona e 3 é monossílaba tônica. Tudo bem? Então, vamos ver. Palavras paroxítonas. Bom, essas aqui eu vou dividir em 4 casos. 4 casos aqui de paroxítonas. O primeiro diz assim, acentuam-se as paroxítonas cujo final não coincide com o das oxítonas. Isto é, como é que terminam as oxítonas? A, E, O, E, ens. Quer dizer, oxítonas podem terminar com qualquer final. Agora, elas só serão acentuadas se terminarem em A, E, O, E, ens. Tudo bem? E aí, acontecendo isso, terminando em A, E, O, E, ens, eu tenho que acentuar oxítonas, mas eu não posso acentuar paroxítonas. Eu não posso acentuar paroxítonas. Então entenda. Por que eu acentuei ali tax, júri, grátis, nível, fácil, flexível, hífen, próton, elétron, bíceps, tríceps, fóceps, revólver, caráter, cadáver, vírus, bônus, ônus, albo, fórum, albus, fóruns, xerox, tórax, látex, etc. Por que todas essas estão acentuadas? Porque todas elas são paroxítonas, terminadas de maneira diferente das oxítonas. Observe que nenhuma delas terminou em A, E, O, em e ens. Porque se isso tivesse acontecido, eu não poderia acentuar a palavra, né? Então tá aí. Tax termina em I, nível termina em L, hífen termina em N, bíceps termina em PS, revólver termina em R, vírus termina em S, albo termina em M, xerox termina em X. Então, são exemplos apenas de palavras paroxítonas que terminam de maneira diferente das oxítonas e aí elas devem ser acentuadas. Mas observa. Olha, fiz a marcação aqui. Tinha até esquecido que tinha feito aqui. Beleza. Olha a observação muito importante. Hífen é uma palavra paroxítona terminada em N. Você já viu isso? Paroxítona terminada em N deve ser acentuada? Claro, porque o final dela, da paroxítona, não coincidiu com o final da oxítona.
Tudo bem. Só que quando eu coloco a palavra hífen no plural, hífens, o final da paroxítona, lembrando que a sílaba tônica, deixa eu ver se eu deixo aqui isso. Deixa aqui, tá aqui. Olha, a sílaba tônica está aqui, na sílaba destacada em vermelho. Hífens. Então a palavra paroxítona. Paroxítona terminada em quê? ENS, isto é, coincide com a regra das oxítonas. Se coincide com a regra das oxítonas, eu não posso acentuar a palavra hífens. Peraí, Tiago, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que as palavras oxítonas são acentuadas quando terminam em A, E, O, N e ENS. E as paroxítonas não podem? Não. Quer dizer que a palavra hífen é uma palavra paroxítona terminada em N e deve ser acentuada. Hífen é paroxítona terminada em N e deve ser acentuada. Mas hífens não pode porque terminou em E, N, S? Sim, justamente. Certo? Então, olha para cá. Hífenes é o outro plural da palavra hífen. Só que hífenes é uma palavra proparoxítona. Hífenes é palavra proparoxítona. E todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Todas. Então, hífenes é acentuada por ser proparoxítona. Xerox, paroxítona terminada em X. Mas a gramática diz que eu também posso pronunciar xerox. Em vez de xerox, eu posso dizer xerox. E aí eu teria uma palavra oxítona terminada em X. Está aqui, olha. Oxítona terminada em X. Oxítona terminada em X pode ser acentuada? Não. Então você tem duas opções. Ou você diz xerox e acentua, ou você diz xerox e não acentua. Peraí, Tiago. Quer dizer que eu posso chegar em uma gráfica, eu posso chegar a uma gráfica e dizer, e perguntar, por favor, você tira aqui uma xerox? Posso, sem problema. Xerox ou xerox, as duas formas corretíssimas, certo? Segundo caso. Segundo caso de palavras paroxítonas, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Tiago, o que é ditongo crescente? É a junção de uma semivogal mais uma vogal. E por que é chamado de crescente? Porque a semivogal é fraca e a vogal é forte. Tiago, quais são as semivogais? Olha, das 5 vogais, A, E, I, O, U, apenas a letra A não pode ser semivogal. Apenas a letra A não pode ser semivogal. E, I, O e U podem ser. Mas entenda, o E só será semivogal se tiver som de I, no caso de mãe, minha mãe. Você não diz minha mãe é, nem minha mãe é. Você diz minha mãe, né? O A é vogal. O E é semivogal porque tem som de I, né? O O pode ser semivogal, mas O só é semivogal se tiver som de U. Por exemplo, eu comprei um pão. Eu comprei um pão. Pão, o O não é pronunciado como O. Você não diz pão-O, nem diz pão-O. Você diz pão, né? Como se fosse um U bem fraco. Então, vogal A, semivogal U, né? Então, aí eu tenho ditongo decrescente. Mas o que eu quero é ditongo crescente. Uma semivogal primeiro e a vogal aparecendo depois. Se a semivogal é fraca e a vogal é forte, então o ditongo é o quê? Crescente. Beleza? Então, entenda. História, deixa eu ver se eu destaquei aqui. Pronto, fácil pra gente, olha. História, o I é semivogal, o A é vogal. Por que a letra I é semivogal, Tiago? O I é semivogal porque ele não traz a sua máxima intensidade de pronúncia. Se fosse a máxima intensidade de pronúncia, a palavra não seria história. A palavra seria historia. Historia. Não seria história. Tudo bem? Então, semivogal. E a letra A? A letra A sempre é vogal. Sempre é vogal. Esqueça a letra A. Tá aqui, olha. Vogal. Sempre. Não existe possibilidade de funcionar como semivogal. Então, semivogal mais vogal, ditongo o quê? Crescente. E se o ditongo é crescente, a sílaba tônica da palavra é a penúltima, história. Penúltima sílaba mais forte é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Fácil demais. Palácio, Tiago. Olha,
Cuidado com a palavra palácio. Sílaba tônica é essa aqui, a penúltima. Palácio é paroxítono. Só que a letra O, que está ao final dessa palavra, não tem som de O. Você não diz palácio, nem diz palácio, né? Dificilmente você vai ouvir alguém dizer palácio, né? O que a gente diz é o palácio, então você pronuncia o O como se fosse um U. Poxa, Tiago, então se o O tem som de U, não é semivogal? É assim. Em 99% dos casos, sim. Né? O O com som de U deveria ser semivogal. Mas nesse caso, 99% da população brasileira diz palácio, e esse O não pode ser semivogal. Por que não pode? É porque assim, eu sempre analiso da esquerda para a direita. A letra I aqui é semivogal. Como é que eu sei que é semivogal? Porque ela não é forte. Se ela fosse forte, a palavra não seria palácio. Seria o quê? Palácio. Palácio. Mas não é assim que eu digo. Eu digo palácio. O I é fraco. Como ele é fraco, eu já sei que é semivogal. E a gramática é muito clara ao dizer que não há, na língua portuguesa, não há duas semivogais lado a lado. Se eu já achei uma semivogal, a próxima tem que ser o quê? Vogal. A próxima tem que ser vogal. Então, semivogal mais vogal, de tom crescente, paroxítono terminado de tom crescente. Da mesma forma, série. Série. O E é vogal, tem som de E. Série. E o I é semivogal. Se ele fosse vogal, não seria série. Seria seria. Seria. Mas eu digo série. Paroxítono terminada em ditom crescente. Esse é o nosso segundo caso para palavras paroxítonas. Conseguiu entender? Sem bronca? Fácil demais. Agora, claro, você tem que exercitar. Se não exercitar, não sai do lugar. Sai dessa. Essa história de, só teoria. Aí eu assisti a aula de Tiago, rapaz, não consegui aprender acentuação ainda. Porque você não fez exercício. Entenda. Teoria, você vai aprender aqui. Mas daqui a 10 minutos, quando você desligar o seu computador ou sua televisão, você vai esquecer. Dá para entender? E para fixar isso, você tem que fazer exercício. A gente vai fazer exercício? Claro, a gente vai fazer exercício. Né? Terceiro caso. Acentuam-se as paroxítonas terminadas nos ditongos decrescentes e ião. Dois ditongos considerados como ditongos decrescentes, porque eu tenho vogal mais semivogal. Os ditongos e ião, aparecendo ao final de uma palavra paroxítona, eles farão com que a paroxítona seja o quê? Acentuada. Vôlei, fáceis, jockey, vogal sem vogal. O E é vogal. Tiago, como é que você sabe que esse E de vôlei, por exemplo, é vogal? Porque não tem som de I. O E só pode ser sem vogal se tiver som de I. Eu digo vôlei, vôlei, né? Então isso aqui é vogal, isso aqui é sem vogal, o I não é forte. Se ele fosse forte, a palavra não seria vôlei, seria vôlei, né? Mas aqui eu tenho vôlei, fáceis, jockey, órgão, órfão, cristóvão, palavra paroxítona terminada no ditongo ei ou no ditongo ão, são ditongos decrescentes, vogal mais semivogal. Nota que a letra O tem som de U. Órgão, né? É fraco. O A você já sabe que é vogal. Vogal mais semivogal, ditongo o quê? Decrescente. Quarto caso, acentuam-se as paroxítonas terminadas em an. Paroxítona terminada em an deve ser acentuada. Como assim an, Tiago? É o A com tio, o A nasalizado, né? Nasalizado. Eu não vou dizer ima, eu vou dizer imã, né? Órfã. Lembrando, sílaba tônica é a penúltima. Imã, órfã, né? Isso aqui é mais forte. Então toda paroxítona terminada em an deve ser acentuada. Tudo bem? Paroxítonas, 4 casos. Repete comigo, relembra comigo. Paroxítonas cujo final é diferente do final das oxítonas, deverá ser acentuada. Paroxítona cujo final é diferente do final das oxítonas, deverá ser acentuada. Segundo caso, paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Terceiro caso, paroxítonas terminadas nos ditongos decrescentes, ei e ão, certo? E paroxítonas terminadas em an, isto é, o A nasalizado, deverão ser acentuadas. Aqui nós temos proparoxítonas.
Como é que funcionam as proparoxítonas? Todas elas devem ser acentuadas. Todas. E a sílaba tônica de uma proparoxítona está na antepenúltima posição. Lembra, oxítona é a última, paroxítona é a penúltima, proparoxítona, antepenúltima posição. Desculpa. Proparoxítona, médico, cártamo, lâmpada, trêmulo, paralelepípedo, síndico, âncora, etc. A própria palavra proparoxítona é proparoxítona. Então, acentuam-se todas as palavras cuja tonicidade recai na antepenúltima sílaba. Tudo bem? Bom, isso que a gente viu até agora foram os casos gerais de acentuação. Com esses casos, você já consegue matar 80% das questões de prova de concurso. 80% das questões de prova de concurso. Você tem noção disso? Né? 80% das questões de prova de concurso vão ser respondidas só com isso que a gente viu até agora. Palavras de monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tudo bem? Mas eu tenho também regras que eu chamo de regras especiais, certo? A regra especial, a primeira regra especial é a regra do hiato. Veja, nós falamos de ditongo, crescente e decrescente. O que é um ditongo crescente? Semivogal mais vogal. Semivogal mais vogal, ditongo crescente. Né? Por quê, Tiago? Porque a semivogal é fraca, a vogal é forte na pronúncia. Então, olha, ditongo crescente. O que é um ditongo decrescente? Vogal mais semivogal. A vogal é mais forte, a semivogal é fraca. Então, é decrescente. Certo? Hiato. Sim, detalhe, antes de entrar em hiato. Ditongo se separa, Tiago? Não, ditongo não se separa. Quem se separa é hiato. Né? Vogal mais vogal. Isso é hiato. Sempre eu tenho que separar. Né? Na divisão silábica, o hiato deverá ser separado. Tudo bem? Então, a regra do hiato diz o seguinte. Hiato é vogal mais vogal, mas para que eu possa acentuar o hiato, é necessário que a segunda vogal do hiato seja representada por I ou U, seguida ou não de S, I ou U seguida ou não de S, e deve ser uma vogal tônica. Então, olha, I ou U tônica, né? Ou tônicas aqui, como eu coloquei, certo? Se for átona, eu não posso acentuar. Tudo bem? Então, pessoal, hiato, né? Como eu já disse, vogal mais vogal. E o exemplo é o seguinte: saúde, saída, baús e faísca, né? Percebe? Eu tenho 4 palavras, vogal mais vogal, né? Vogal mais vogal. O é tônico, a segunda, lembrando que para que eu acentue, a segunda vogal do hiato deve ser representada por I ou U, seguido ou não de S, e tem que ser tônica, né? Tem que ser a vogal tônica. Então, saúde, saída, baús e faísca. Seguido ou não de S. Olha aqui, baús, o U sozinho, né? Forte, é tônico, forma de hiato com a vogal anterior, faísca da mesma maneira. Quer dizer, o U não está sozinho, né? Na verdade, ele é tônico, está seguido de S. Faísca aqui, o I, seguido de S também, né? Tônico. Beleza. Exceções. Rainha, moinho, bainha, tainha e xiita. Por que rainha, moinho, bainha, xiita, mesmo trazendo hiato, porque eu tenho hiato em todas elas, não recebem acento? Porque hiato antes de NH não pode ser acentuado. Hiato antes de NH não pode ser acentuado, certo? Hiato com vogal repetida, que é o caso de xiita, também não pode ser acentuado. A gente tem que ter cuidado porque é o seguinte, apesar de xiita, você viu, xiita não recebe acento porque é hiato com vogal duplicada, essas duas palavras aqui trazem hiato com vogal duplicada, seriíssimo e silvídeo, né? Silvídeo que é um tipo de pássaro, uma espécie de pássaro, né? Apesar da vogal duplicada, eu tenho que acentuar. Por quê? Se a gente conta aqui, olha, última sílaba, penúltima, antepenúltima sílaba é a mais forte. Seriíssimo. Seriíssimo. Antepenúltima sílaba é mais forte. Se a antepenúltima é mais forte, a palavra é o quê?
proparoxítona. Proparoxítona. E todas as proparoxítonas devem ser o quê? Acentuadas. Silvídeo, paroxítona terminada em ditongo crescente. Paroxítona terminada em ditongo crescente deverá ser acentuada também, né? Por isso, silvídeo e seriíssimo são acentuadas mesmo com vogal repetida, o hiato com vogal repetida, né? Entendido, pessoal, isso? Então tem que ter atenção, porque, olha, vogal mais vogal, hiato. Eu só posso acentuar o hiato quando a segunda vogal do hiato é representada por I ou U, tônicas as vogais, seguidas ou não de S, né? Então, baú recebe acento. Baú, o U é mais forte. Segunda vogal do hiato é acentuado. Se eu colocar o S, baús, não muda nada. Continua o acento, né? Tem que ter cuidado, se o hiato aparecer antes de NH, não recebe acento, hiato antes de NH. Hiato com vogal repetida também não recebe, com exceção dos dois casos que eu acabei de apresentar a vocês, certo? Então, seriíssimo é hiato, vogal mais vogal. Segunda vogal é a tônica. Está seguida de S. Duplicada. Duplicada não poderia receber acento. Mesmo assim, você percebe que aparece um acento, né? Porque a palavra é proparoxítona, como eu já disse no caso de baixo. É uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Entendido isso? Olha, acentuação, a gente já estudou regras gerais de acentuação. Com essas regras, 80% das questões você consegue responder. E a gente acabou de estudar a primeira regra especial, que é a regra do hiato. Nesse bloco, eu vou ficando por aqui, porque eu preciso ainda de mais um bloco para explicar conteúdos de acentuação, ligados à acentuação, com mais detalhes, certo? Então, esse bloco já está chegando ao final aí, faltam 2 minutinhos para acabar, e eu vou encerrando esse bloco por aqui. Tudo bem? Tudo bem também aí? Tranquilo, né? Então, até a próxima.